Eu nunca contei isso para ninguém. Não porque tinha medo de não acreditarem, até porque caminhoneiro que é caminhoneiro sabe que a estrada guarda segredo que nem confessionário de padre. Mas é que tem coisa que a gente carrega só pra gente mesmo, sabe? Como uma carga invisível que você transporta junto com os 50 mil quilos de soja, de madeira, de freezer. Eu sou o Valdir, tenho 62 anos, 38 deles no volante. Rodei esse Brasil todo, de Roraima ao Chuí, de Recife a Manaus. Conheci estrada que nem tem nome, posto que só existe no mapa velho, trecho que some quando chove. E aprendi que a noite tem voz, e o asfalto tem memória, e que tem hora que a estrada decide se você passa ou se fica. Comecei cedo. Meu pai era caminhoneiro. Morreu na estrada quando eu tinha 15 anos. Batida frontal na Regis Bittencourt, numa curva que eles chamavam de Curva da Morte. Disseram que ele dormiu no volante, mas eu nunca acreditei nisso. Meu pai conhecia aquela estrada como a palma da mão. Ele dirigia acordado até dormindo. Tinha algo mais naquela história, algo que ninguém quis falar, algo que ficou perdido no relatório da polícia rodoviária e nos sussurros dos colegas dele no velório. Foi por isso que eu entrei para o caminhão, não só para sustentar minha mãe e meus irmãos, mas para entender, para sentir o que meu pai sentiu, para conhecer os segredos que ele conhecia. E ao longo desses quase 40 anos, eu aprendi muita coisa. Aprendi que caminhão não é só máquina, que estrada não é só concreto e que solidão ensina mais que qualquer escola. O que eu vou contar aqui são 3 histórias que eu guardei todos esses anos. 3 casos que eu ouvi ou vivi e que mudaram meu jeito de dirigir, de respeitar a solidão, de entender que nem tudo precisa de explicação. São relatos de gente de verdade, caminhoneiros veteranos que, assim como eu, carregaram essas histórias por décadas antes de soltar. Porque tem coisa que só sai quando a gente já está perto do fim da linha, quando o silêncio pesa mais que o segredo. Se você já passou a madrugada inteira no volante, se já sentiu aquele calafrio sem motivo, se já teve a impressão de que alguém estava te observando pelo retrovisor, então você vai entender. E se nunca passou por nada disso, presta atenção. Porque a estrada não escolhe quem avisa. Pega teu café, senta confortável e me acompanha nessa viagem que não tem volta. Primeiro relato. Até hoje eu sinto o cheiro de café velho quando penso naquele posto. Isso foi em 1998. Eu estava descendo a BR-153, vindo de Araguaína em direção a Goiânia, carregado de gado. Scania 112, motor barulhento mas confiável, aquele ronco grave que você sente no peito. Cabine azul desbotada, estofamento rasgado, cheiro de óleo diesel misturado com couro velho. Era quase 3 da manhã, céu limpo, lua cheia, frio de rachar. Daquele frio seco do cerrado que entra pelos ossos. Eu vinha bem, sem sono, mas o tanque estava na reserva. E eu sabia que tinha um posto ali, uns 40 quilômetros antes de Porangatu. Conhecia o trecho de cor. Tinha passado por ali dezenas de vezes. Posto pequeno, daqueles de família, que fecha meia-noite, mas deixa a bomba automática ligada para caminhoneiro. O dono era um senhor baixinho, bigodudo, que sempre reclamava do preço do combustível e da solidão da estrada. Ele tinha uns 3 funcionários, mas de madrugada o posto ficava no automático mesmo. Você abastecia, passava o cartão e seguia. Simples assim. Só que quando eu cheguei, o posto estava aceso. Tudo aceso. Luz branca forte, aquelas lâmpadas fluorescentes antigas que zumbem feito mosquito preso. E tinha uma mulher na janela da loja. Eu conseguia ver a silhueta dela atrás do vidro embaçado, parada, imóvel, como se estivesse esperando. Eu achei estranho. Porque posto daquele tamanho não fica aberto de madrugada, não tem movimento que justifique. O máximo que acontece é passar 2, 3 caminhões por hora. Não compensa pagar funcionário para ficar lá olhando para o escuro. Mas pensei, vai ver, é a dona. Tá fazendo estoque, sei lá. Ou veio buscar alguma coisa e esqueceu a luz acesa.
Encostei o caminhão na bomba, deixei o motor ronroneando baixinho. Desci. O frio bateu forte, aquele vento cortante que só tem no cerrado de madrugada. Abasteci. 120 litros. A bomba funcionou normal, aquele glu-glu-glu hipnotizante do óleo diesel entrando no tanque. Paguei no cartão mesmo, na maquininha automática que ficava presa na bomba com uma correntinha fina. Mas quando terminei, fiquei com vontade de tomar um café. E a porta da loja estava entreaberta, só uma fresta, mas aberta. Eu fiquei uns segundos ali parado, olhando para a porta. Tinha alguma coisa errada. Não era medo. Era uma sensação estranha, como quando você entra num lugar e sente que já esteve ali antes, mas não lembra quando. Balancei a cabeça. Para de frescura, Valdir, pensei. Você só quer um café quentinho e está inventando história. Empurrei a porta. O sininho tocou. Aquele sininho antigo de loja de interior, preso na parte de cima da porta com um parafuso enferrujado. O som ecoou no silêncio. E foi aí que eu percebi. Não tinha som nenhum além do sininho. Nenhum rádio ligado. Nenhuma geladeira roncando. Nenhum zumbido de freezer. Só silêncio e aquele zumbido fino e constante da luz fluorescente. Entrei. A mulher estava atrás do balcão, de costas para mim, mexendo em alguma coisa que eu não conseguia ver. Ela devia ter uns 50 anos, cabelo preso num coque baixo, meio desfeito, alguns fios brancos soltos. Usava um avental xadrez vermelho e branco, desses de cozinha, amarrado na cintura. As costas dela eram curvadas, como de quem passou a vida inteira carregando peso. E ela não se virou quando eu entrei. Boa noite, eu disse, tirando o boné. Ela demorou para responder. Uns 3, 4 segundos. Tempo demais. Quando virou, o movimento foi lento, quase mecânico. E aí eu vi o rosto dela, olheiras fundas, profundas, roxas. Como se ela não dormisse havia dias, meses, anos. Os olhos eram castanhos, mas pareciam apagados, sem brilho. A pele era pálida, esticada, com algumas manchas escuras nas maçãs do rosto. E ela sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas educado. Um sorriso triste. Boa noite, ela respondeu. A voz era baixa, rouca, arrastada, como de quem fumou a vida toda ou chorou demais. Café tem? Perguntei, sentindo um arrepio subir pela nuca. Não sei porquê. Talvez pelo jeito que ela olhava para mim, como se me conhecesse. Sempre, ela disse, virando de novo para o fogão que ficava atrás do balcão. Eu olhei em volta enquanto ela preparava o café. O lugar era limpo, mas velho, muito velho. As prateleiras de madeira estavam meio tortas, cheias de produtos empoeirados. Latas de óleo de cozinha com rótulos antigos. Pacotes de macarrão de marcas que eu nem lembrava mais que existiam. Sabonetes enfileirados, cobertos de poeira. Na parede, um calendário. Eu me aproximei para ver. Era de 1987, mês de junho, com a foto de uma paisagem de cachoeira. Algumas datas tinham marcações a lápis. Aniversários, talvez, ou contas a pagar. Eu ia perguntar sobre o calendário, mas algo me fez ficar quieto. Tinha uma sensação no ar, densa, pesada, como aquela pressão que antecede tempestade, como se o lugar tivesse parado no tempo e qualquer palavra minha fosse quebrar um vidro invisível. Ela colocou o café na minha frente. Um copo de vidro grosso, transparente, daqueles que não existem mais. Café preto, forte, fumegando. Cheiro bom, cheiro de café coado na hora, no pano, do jeito antigo. Eu peguei o copo. Tava quente, muito quente, queimando até. Quanto é? Perguntei. Ela deu de ombros. Deixa pra lá. Como assim deixa pra lá? Eu pago, moça. Trabalho honesto merece pagamento honesto. Ela sorriu de novo, daquele jeito triste. Você já pagou, eu não entendi, mas também não insisti. Bebi o café devagar, sentindo o líquido quente descer pela garganta, esquentar o peito, espantar um pouco daquele frio estranho que eu estava sentindo. O gosto era bom, muito bom. Café caseiro, forte, sem açúcar, do jeito que eu gosto.
Enquanto bebia, tentei puxar conversa. Movimento fraco hoje, né? Ela não respondeu na hora. Ficou olhando para a parede, para um ponto indefinido acima da minha cabeça. Os olhos dela estavam fixos, vidrados, como se estivesse vendo algo que eu não via. Depois de uns segundos, ela disse: "Sempre foi assim." A frase ficou pendurada no ar. Sempre foi assim. Sempre. Como se ela tivesse estado ali a vida inteira. Como se nunca tivesse existido outro jeito de ser. Terminei o café. Coloquei o copo no balcão. Agradeci. Ela acenou com a cabeça, leve, quase imperceptível. Eu saí. A porta fechou atrás de mim e o sininho tocou de novo. Mas dessa vez o som pareceu mais longe, mais abafado, como se viesse de dentro de um túnel. Subi no caminhão. Liguei o motor. O ronco do Scania me acalmou. Aquele som familiar, confiável. Coloquei a primeira marcha. Acelerei devagar e voltei para a estrada. A luz do posto foi ficando pequena no retrovisor até sumir completamente na escuridão. E eu segui. Rodei uns 10 quilômetros. A estrada estava deserta, apenas o farol do caminhão cortando a noite. Eu comecei a me sentir estranho. Não era mal-estar físico, não era tontura nem náusea, era uma sensação de que alguma coisa não tinha fechado. Como quando você sai de casa e fica com a impressão de que esqueceu o fogão ligado, ou a porta aberta, mas não era isso, era aquela mulher. O jeito que ela tinha me olhado, o jeito que ela tinha dito "você já pagou", o calendário de 1987, o silêncio pesado, a luz acesa em plena madrugada e principalmente aquele sorriso triste, carregado, cheio de uma dor que eu não sabia nomear. Eu tentei me convencer de que era cansaço. "Você está viajando demais, Valdir. Precisa dormir. Está vendo coisa onde não tem." Mas não adiantava. Aquela sensação não ia embora. Ficou grudada em mim como fumaça de óleo queimado. Rodei mais umas 3 horas. Cheguei em Goiânia no começo da manhã, com o sol nascendo vermelho no horizonte. Descarreguei o gado num frigorífico na saída da cidade. O serviço demorou. Quando acabou, já era quase meio-dia. Fui num hotel vagabundo perto da rodoviária, daqueles que cobram por hora, mas aceitam diária se você pagar adiantado. Tomei banho, deitei, mas não consegui dormir. Ficava pensando naquela mulher, na voz rouca dela, no café quente, no copo de vidro. E principalmente naquela frase: "Sempre foi assim." 2 dias depois eu voltei pela mesma estrada. Tava de dia dessa vez. Sol alto, céu azul, calor de lascar. Eu ia pegar uma carga em Araguaína de novo. Mesma rota, mesmo trecho. Quando estava chegando perto do posto, diminuí a marcha. Queria ver de novo. Talvez conversar com o dono, talvez perguntar sobre a mulher, talvez entender alguma coisa. Mas quando passei pelo posto, o coração quase parou. O posto estava abandonado. Não estava fechado. Estava destruído, telhado caído, metade das telhas no chão, bomba enferrujada coberta de mato, placa desbotada pendurada por um único parafuso balançando no vento. O lugar parecia que ninguém botava o pé ali havia anos, décadas até. Eu pisei no freio. O caminhão parou no meio da pista. Nem liguei para o trânsito, não tinha ninguém mesmo. Desliguei o motor. Silêncio total. Só o vento soprando entre as telhas soltas, fazendo aquele barulho fino e agudo, como um assobio distante. Desci do caminhão. Minhas pernas tremiam. Atravessei o pátio do posto. Mato seco, pedras, vidro quebrado. A bomba de combustível era um esqueleto de metal corroído. O mangueira tinha sido arrancada, provavelmente roubada. O visor digital estava estilhaçado. Cheguei perto da porta da loja. Ela estava caída, arrancada das dobradiças. Segurei na beirada da porta e empurrei os escombros. Entrei. O teto tinha desabado em alguns pontos. Havia buracos enormes, deixando a luz do sol entrar em feixes grossos de poeira suspensa. O chão estava coberto de entulho. Vidro, madeira podre, telha quebrada. As prateleiras tinham caído. Os produtos tinham sumido, roubados ou levados pelo tempo. E então eu vi.
No balcão, coberto de poeira e cinza, mas limpo num único ponto, tinha um copo. Um copo de vidro grosso, igual ao que eu tinha usado naquela madrugada. Eu parei de respirar. Me aproximei devagar, como se o copo fosse desaparecer se eu fizesse barulho. Toquei nele. Estava gelado. Muito gelado. Gelado demais para estar ali, no meio do calor do meio-dia. Peguei o copo e olhei por dentro. Vazio. Limpo. Brilhando. Saí dali tropeçando, quase correndo. O suor escorria pela testa, pelas costas. Voltei para o caminhão ainda segurando o copo. Coloquei ele no porta-luvas, entre os documentos e os mapas velhos. Liguei o motor e saí dali. Não olhei para o retrovisor. Não quis olhar. 3 anos depois, eu estava num posto de verdade, em Anápolis, tomando café de novo. Era fim de tarde, lugar cheio de caminhoneiros. A gente estava conversando sobre estrada, sobre os causos, sobre as coisas estranhas que acontecem quando você passa tempo demais sozinho na noite. Conversa vai, conversa vem. Eu comentei a história. Não toda, só uma parte. Falei do posto abandonado, do café quente, da sensação estranha. Um frentista velho, uns 70 anos, parou de limpar o balcão. Ele tinha cabelo branco, ralo, olhos fundos e uma cicatriz grossa no queixo. Ele me olhou sério, como se tivesse reconhecido algo na minha história. Esse posto que você fala era o da Dona Marli? Meu estômago embrulhou. Quem? Dona Marli. Ela era dona daquele posto lá na 153, perto de Porangatu. Mulher sozinha, viúva, tocava o lugar com a ajuda de 2 rapazes que trabalhavam para ela. Mas os rapazes foram embora. Salário atrasado, falta de movimento. Ela ficou sozinha. Eu engoli seco. E o que aconteceu com ela? O frentista suspirou fundo, apoiou as 2 mãos no balcão e continuou. Ela morreu em 1989. Sozinha. Passou 3 dias sem ninguém aparecer. Uns caminhoneiros que pararam para abastecer sentiram cheiro e chamaram a polícia. Encontraram ela desmaiada na cozinha, atrás do balcão. Infarto. Disseram que ela estava preparando café. Eu não consegui falar nada. O frentista pegou um pano sujo e voltou a limpar o balcão, mas continuou falando, olhando para baixo. Mas sabe o que é mais estranho? Depois que fecharam o posto, depois que veio a família dela e levou as coisas, começaram a aparecer histórias. Caminhoneiros que juravam ter parado lá. Sempre de madrugada, sempre ela sozinha, sempre servindo café. E sempre aquele jeito triste. Como se estivesse esperando alguém que nunca chegou. Outro caminhoneiro que estava sentado perto de mim se meteu na conversa. Eu já ouvi isso também. Meu tio contava. Ele disse que parou lá uma vez, em 92 ou 93, e a mulher serviu café para ele sem cobrar nada. Ele tentou pagar e ela disse, você já pagou. Quando ele voltou de dia, o posto estava fechado há anos. O silêncio caiu no balcão. Ninguém falou nada por uns segundos. Eu senti um arrepio percorrer minha espinha inteira. Levantei, paguei meu café e saí sem dizer mais nada. No caminhão abri o porta-luvas. O copo ainda estava lá, enrolado num pano velho, escondido entre os papéis. Peguei ele. Olhei contra a luz. Ainda brilhava. Ainda parecia novo. Guardei de volta. E nunca mais contei essa história. Até hoje. Porque eu entendi. Eu entendi que a Dona Marli não foi embora. Ela ficou. Ficou no único lugar que ela conhecia. No único lugar onde ela se sentia útil, servindo café, cuidando de quem passava, esperando alguém que talvez nunca chegasse. Ou esperando todos que chegassem. E eu fui um deles. Até hoje eu tenho o copo. Está guardado numa caixa no meu armário, junto com outras coisas que eu recolhi ao longo dos anos. Eu olho para ele de vez em quando e penso, será que eu realmente bebi café naquele lugar? Será que aquela mulher precisava de companhia? Ou será que ela me salvou de alguma coisa que eu nem percebi? Porque tem uma coisa que eu nunca contei. Quando eu saí daquele posto naquela madrugada, uns 20 quilômetros depois, eu encontrei um acidente. Uma carreta tinha tombado na curva. Tinha acontecido há pouco tempo. A polícia ainda estava chegando.
O motorista tinha morrido na hora. E sabe que horas foi o acidente? 3h10 da manhã. Eu passei pelo posto às 3 horas. Se eu não tivesse parado, se eu não tivesse tomado aquele café, se eu não tivesse perdido aqueles 10, 15 minutos, eu teria chegado naquela curva na hora errada. Será que você pararia? Será que tomaria o café? Às vezes eu penso que a estrada coloca essas encruzilhadas na nossa frente para testar se a gente ainda tem humanidade, se a gente ainda para, se a gente ainda vê, se a gente ainda aceita ajuda, mesmo que venha de onde a gente não espera. A dona Marli me serviu café e talvez, sem saber, me salvou. E eu agradeço. Todo dia eu agradeço. Segundo relato. Tem coisa que você não esquece. Não importa quantos anos passem. Não importa quantas estradas você rode depois. Fica gravado, como cicatriz, como tatuagem invisível na memória. Esse caso aconteceu com o Juca Ferreira, de Feira de Santana, Bahia, caminhoneiro de linhão, dessas carretas gigantes, 9 eixos, 60 toneladas de carga pesada, minério, aço, cimento, as cargas que pagam bem, mas destroem a coluna e os pulmões. Eu conheci ele em 2003, num posto na Dutra, altura de Resende, meio caminho entre São Paulo e Rio. Era inverno. Noite fria, céu estrelado, vento cortante. A gente ficou conversando a noite toda, sentados numa mesa de plástico do lado de fora do restaurante. Bebemos café atrás de café. Fumamos meia carteira de cigarro cada um. E foi naquela madrugada, depois de horas de conversa sobre estrada, família, saudade e solidão, que ele me contou. Ele estava aposentado já, tinha quase 70 anos, mas ainda viajava de vez em quando como carona, porque não conseguia ficar parado. Porque casa sem estrada, para caminhoneiro velho, é prisão. Ele tinha passado quase 50 anos no volante, tinha visto o Brasil mudar, tinha visto estrada de terra virar asfalto, tinha visto caminhão de madeira virar caminhão de aço, e tinha visto muita coisa que ele não conseguia explicar. Valdir, ele disse, acendendo mais um cigarro com a ponta do anterior. Eu vou te contar uma coisa que eu nunca contei para ninguém, nem para minha mulher, nem para os meus filhos, nem para o padre. Porque se eu contar, vão achar que eu tô doido, vão achar que foi cansaço, vão achar que eu inventei, mas eu sei o que eu vi, eu sei o que eu senti, e eu sei que tô vivo por causa disso. Ele tragou fundo. Soltou a fumaça devagar, olhando para o escuro da estrada, para o movimento lento dos caminhões passando, e começou. Isso foi em 1976. Juca tinha 28 anos, estava começando na profissão, ainda aprendendo as manhas da estrada. Ele vinha da Bahia para São Paulo, BR-116, a estrada mais perigosa do Brasil na época. Carregado de cimento, 52 toneladas. Volvo F89, caminhão velho mais forte, motor barulhento, sem ar-condicionado, sem direção hidráulica. Você tinha que ter braço para dirigir aquela fera. E pulmão, porque a poeira entrava por tudo. Era agosto, inverno seco, noite clara, fria, lua quase cheia. Ele estava sozinho. Nem rádio funcionava direito, só chiado. Às vezes pegava alguma estação do interior, música sertaneja velha, notícia de feira de gado, previsão do tempo. Mas na maior parte do tempo, só silêncio e o ronco do motor. Ele vinha num trecho reto, descida leve, entre Vitória da Conquista e Poções. Sudoeste da Bahia, região de serra, de neblina, de frio que congela os ossos. Meio da madrugada, 2h30, 3 horas, estrada vazia. Ele não tinha visto outro carro havia quase 1 hora, e foi aí que aconteceu. Ele estava concentrado, olhando a estrada, mãos firmes no volante, pé leve no acelerador. A descida era suave, mas constante, e com aquele peso todo você tinha que controlar a velocidade, senão o caminhão embalava e não parava mais. Ele estava bem, alerta, sem sono,
Até que, de repente, sem aviso, sem razão, ele sentiu. Não foi pensamento, não foi voz. Foi uma sensação física, como se alguém tivesse gritado "freia" dentro da cabeça dele. Um impulso tão forte, tão urgente, tão violento, que ele nem pensou. Só obedeceu, pisou fundo no freio. O caminhão gemeu. Os pneus cantaram no asfalto. A carga balançou perigosamente e quase arrastou a carreta para o lado. Ele segurou o volante com força, braços tensos, dentes travados. O caminhão derrapou uns 50 metros, fumegando, guinchando, até parar completamente. Silêncio. Juca ficou parado, coração disparado, mãos tremendo no volante, respiração rápida e curta. Suor escorrendo pela testa apesar do frio. Olhou em volta. Nada. Estrada vazia. Silêncio total. Só o motor roncando baixinho em ponto morto e a fumaça do freio subindo pelos retrovisores, iluminada pelo farol traseiro. Ele não entendeu. Por que tinha freado? Não tinha nada na pista, nenhum buraco, nenhum animal, nenhum carro parado, nada. A estrada estava limpa, reta, segura. Por que ele tinha freado daquele jeito? Pensou em seguir, mas algo não deixou. Uma sensação estranha, como se alguém tivesse segurado o ombro dele e dito: "Desce, vai ver." Juca desligou o motor. Silêncio completo agora. Ele abriu a porta da cabine. O frio cortou. Desceu com cuidado, sentindo as pernas bambas. Caminhou até a frente do caminhão, olhando para o asfalto iluminado pelo farol. Não tinha nada. Continuou andando, uns 5 metros, 10 metros. E então viu. A uns 15 metros de onde o caminhão tinha parado, o asfalto sumia. Não era buraco, era uma fenda, uma cratera, um desmoronamento completo da pista. Um pedaço inteiro da estrada tinha cedido, provavelmente por causa das chuvas da semana anterior, e tinha desabado para o barranco. A cratera tinha uns 10 metros de largura por uns 5 de profundidade. Se o caminhão tivesse caído ali, com aquele peso, naquela velocidade, Juca sentiu as pernas fraquejarem. Sentou no chão. Ali mesmo, no meio da estrada, no asfalto frio, sob a luz da lua, ele começou a chorar. Chorou como não chorava desde criança. Chorou de medo, de alívio, de incompreensão, porque ele sabia, ele tinha certeza absoluta que aquilo não tinha sido ele. Aquele impulso, aquele grito silencioso que atravessou o peito dele e obrigou o pé a descer no freio, aquilo não tinha vindo dele. Alguém tinha avisado, alguém tinha segurado, alguém tinha salvado. Mas quem? Ele ficou ali sentado não sabe quanto tempo. Podia ter sido 5 minutos ou meia hora. Não conseguia medir, só conseguia respirar e agradecer. Agradecer para quem? Ele não sabia, mas agradecer. Quando conseguiu se levantar, voltou para o caminhão, deu ré devagar, muito devagar, contornou a cratera pela beirada da estrada, onde o acostamento ainda estava firme, e seguiu. Mas as mãos dele não paravam de tremer. O corpo inteiro tremia. Ele parou no primeiro posto que encontrou, uns 30 quilômetros depois. Era um posto pequeno, de interior, iluminado por uma lamparina a gás, porque a luz tinha caído. Um único frentista, um senhor magro, de bigode fino, olhos cansados. Juca desceu do caminhão cambaleando. Entrou no posto. Pediu água. Bebeu 2 copos seguidos. Depois pediu café. O frentista serviu, olhando para ele com curiosidade. "Tá bem, rapaz? Parece que viu o cão." Juca respirou fundo e contou. Contou do impulso, da freada, da cratera. O frentista parou de mexer no café e olhou para ele fixamente. "Onde foi isso?" Juca descreveu o local, o quilômetro aproximado. O frentista ficou pálido. "Semana passada morreu um caminhoneiro nesse trecho. Ele caiu num buraco que abriu na estrada. Foi de madrugada também. Ninguém viu. Só acharam ele de manhã, quando um carro quase caiu junto. O caminhão tinha despencado no barranco. O motorista estava morto, preso nas ferragens. Dizem que demorou horas para morrer." Juca sentiu o sangue gelar. Como ele se chamava? O frentista pensou por um momento, coçando a cabeça.
Tonho. Antônio alguma coisa. Era daqui da região. Caminhoneiro velho, conhecido, gente boa. Todo mundo ficou abalado. Juca ficou quieto, processando. Tonho. Um caminhoneiro que tinha morrido exatamente onde ele quase morreu. No mesmo trecho, no mesmo horário, da mesma forma. O frentista continuou, quase sussurrando agora. E sabe o que é mais estranho? Quando acharam o caminhão, ele estava buzinando. A buzina ficou travada, buzinando por horas até a bateria acabar, como se ele tivesse tentando avisar, como se tivesse tentado chamar alguém. Um silêncio pesado caiu entre os dois. O vento soprava lá fora, fazendo a lamparina balançar e as sombras dançarem nas paredes. O frentista suspirou, pegou algo debaixo do balcão e colocou na frente do Juca. Era um isqueiro de metal, pesado, velho, com algumas manchas de ferrugem nas bordas. No centro, gravado com letras gastas, mas ainda legíveis, Tonho, 1968. Acharam isso perto do caminhão dele, caído no acostamento, longe da batida. Ninguém da família veio buscar. Ou não souberam, ninguém reclamou. Tá aqui há uma semana. Eu ia jogar fora, mas, sei lá, parece errado jogar fora a lembrança de um homem. O frentista olhou para Juca com uma intensidade estranha. Fica com você. Vai que te protege também. Vai que o Tonho não quer que outra pessoa morra do jeito que ele morreu. Juca pegou o isqueiro. Tava frio, pesado. Ele passou o dedo pela gravação, sentindo as letras gastas pelo tempo. 1968. O isqueiro tinha quase 10 anos na época. Devia ter sido um presente ou uma lembrança de algo importante. Eu não fumo, Juca disse, a voz embargada. Não importa, leva mesmo assim. Juca guardou o isqueiro no bolso da camisa. Pagou o café, agradeceu e saiu. Voltou para o caminhão e ficou ali sentado na cabine por mais de 1 hora, só olhando pela janela. O isqueiro na mão, pensando, sentindo, tentando entender. Será que tinha sido o Tonho? Será que ele tinha voltado de alguma forma para avisar o próximo? Para impedir que outra pessoa caísse? Ou será que tinha sido outra coisa? Anjo da guarda, como a mãe dele sempre dizia? Intuição? Coincidência? Mas Juca sabia que não tinha sido coincidência, porque aquele impulso não tinha sido dele. Aquela voz, aquele grito silencioso, tinha vindo de fora. Tinha atravessado o ar, atravessado o metal do caminhão, atravessado o corpo dele e chegado direto no instinto mais primitivo: sobreviver. Ele guardou o isqueiro na gaveta do caminhão naquela noite e nunca mais tirou. Levou aquele isqueiro para todas as viagens durante os próximos 30 anos. Mesmo sem fumar, ele sempre checava se o isqueiro estava lá. Virou ritual, virou proteção, virou companhia. E sabe o que é mais estranho? Juca nunca mais teve nenhum acidente, nenhum arranhão, nenhum susto grave. Rodou centenas de milhares de quilômetros por décadas e sempre voltou para casa inteiro. Ele dizia que sentia quando algo estava errado. Uma sensação no peito, uma pontada, uma voz baixinha que dizia vai devagar, ou para aqui, ou muda de pista. E ele sempre obedecia. Eu aprendi a ouvir, ele me disse naquela noite no posto da Dutra, os olhos marejados. Aprendi que a gente nunca está sozinho na estrada. Sempre tem alguém olhando, sempre tem alguém cuidando. E às vezes esse alguém é outro caminhoneiro que não teve a sorte de ser avisado, que caiu, que se foi, mas que não quer que você caia também. Ele tirou o isqueiro do bolso e colocou na mesa entre nós. Eu peguei. Era exatamente como ele tinha descrito. Pesado, frio, com a gravação quase apagada. Tonho, 1968. Embaixo do nome, eu notei algo que ele não tinha mencionado. Um risco. Não, não era um risco. Era uma palavra, gravada depois com uma ferramenta diferente, mais grossa. As letras eram trêmulas, irregulares, como se tivesse sido feito às pressas, ou com emoção. A palavra era avisa. Eu devolvi o isqueiro para ele sem falar nada.
porque não tinha nada a dizer. Juca guardou de volta no bolso, deu um tapinha no peito e sorriu. Um sorriso triste, mas de gratidão. Eu não sei se foi o Tonho que me avisou, ele disse, a voz firme, mas emocionada. Eu não sei se foi meu anjo da guarda. Eu não sei se foi Deus. Mas eu sei que alguém freou comigo. Alguém segurou o volante comigo. E eu só tô vivo. Tô aqui conversando contigo porque alguém não me deixou cair. Eu segurei a mão dele. Não falei nada. Só segurei. Porque a gente que vive na estrada sabe. Tem hora que a gente não tá dirigindo sozinho. Tem hora que tem companhia invisível. E tem hora que a estrada cobra. Mas também tem hora que a estrada devolve, que a estrada protege, que a estrada avisa. O Tonho não foi avisado. Caiu. Morreu sozinho, preso nas ferragens, buzinando por horas na esperança de que alguém ouvisse. Mas talvez depois ele tenha voltado. Não para assombrar, não para assustar, mas para avisar, para segurar, para frear junto com o próximo que viesse por aquele caminho maldito. E o próximo foi o Juca. E o Juca ouviu. E o Juca sobreviveu. Juca morreu em 2011. Infarto. Em casa, na rede, cercado pela família. Morte tranquila. Morte merecida. Ele tinha 82 anos. Viveu muito. Viveu bem. Viveu grato. No velório, a viúva dele me procurou. Me entregou uma caixinha pequena, de madeira, fechada com uma fita vermelha. Ele pediu para te dar isso. Disse que você ia entender. Abri a caixa. Dentro estava o isqueiro do Tonho, com um bilhete pequeno, escrito à mão com a letra trêmula do Juca. Valdir, agora é sua vez de carregar. E quando chegar a sua hora, passa para frente. Porque proteção não termina. Proteção continua. Avisa. Eu guardo esse isqueiro até hoje. Tá aqui comigo. No bolso esquerdo da minha camisa. Eu não fumo, nunca fumei. Mas eu carrego, porque eu sei o que ele significa. E eu sei que um dia, quando for a minha hora, eu vou passar para frente também, para que outro caminhoneiro carregue, para que outro caminhoneiro sinta, para que outro caminhoneiro ouça aquele grito silencioso que salva. E você, já sentiu isso? Aquele impulso que vem do nada e te salva? Aquela voz que grita para quando tudo parece tranquilo? Aquele frio na espinha que te faz mudar de faixa sem motivo e 5 segundos depois um carro desgovernado passa exatamente onde você estava? Não ignora. Nunca ignora. Porque pode ser a última vez que alguém tenta te avisar. Pode ser o Tonho. Pode ser o Juca. Pode ser qualquer um dos milhares de caminhoneiros que ficaram pelo caminho e que agora cuidam de quem ainda está rodando. A estrada tem memória. E gratidão se paga prestando atenção. Terceiro, relato. Eu sempre achei que sabia tudo sobre estrada. Que conhecia os truques, os perigos, as ilusões de ótica, o cansaço, a monotonia, o sono traiçoeiro que vem quando você menos espera. Aprendi a reconhecer os sinais. A saber quando parar, a respeitar a escuridão, o silêncio, a solidão. Mas tem coisa que a gente só entende quando passa. Tem coisa que nenhum caminhoneiro veterano te ensina. Porque é pessoal, porque é inexplicável, porque acontece uma vez na vida e depois nunca mais. Esse relato é meu. É o único que eu nunca contei para ninguém. Nem para minha mulher. Nem para os meus filhos, nem para os colegas com quem tomei café em 1000 postos diferentes ao longo de 4 décadas, porque tem coisa que é tão estranha que você mesmo duvida, que você mesmo questiona se realmente aconteceu ou se foi algum tipo de delírio, de alucinação, de truque da mente cansada. Mas aconteceu, e eu sei que aconteceu, porque eu tenho a prova, e a prova está comigo até hoje. Guardada num envelope amarelado, dentro de uma caixa de sapato velha, no fundo do armário do meu quarto. Isso foi em 2007, início de março, final do verão. Eu estava voltando de Cuiabá para Goiânia, BR-364, aquela estrada interminável que corta o coração do Brasil, carregado de soja. 52 toneladas, Mercedes-Benz 1620, caminhão bom, bem cuidado, motor forte, cabine confortável.
Eu tinha comprado ele havia 2 anos e estava pagando ainda, mas não me arrependi. Era um caminhão que inspirava confiança. Eu tinha saído de madrugada, umas 4h30, porque queria pegar a estrada vazia e chegar em Goiânia antes do fim da tarde. Rodei tranquilo até o sol nascer. O céu ficou vermelho, depois laranja, depois azul claro. Lindo. Aqueles amanheceres do Cerrado que você nunca esquece. Parei para tomar café em Rondonópolis. Comi um pão de queijo ainda quente, bebi 2 cafés, usei o banheiro, conferi o óleo e a água e segui. Tudo normal até a tarde. O trânsito estava leve. Tempo bom. Sol forte, mas não insuportável. Eu estava ouvindo rádio, uma estação que pegava bem naquela região, tocando sertanejo raiz, aquelas músicas antigas que meu pai gostava. Eu ia tranquilo, sem pressa, mas sem moleza, mantendo a velocidade constante, olho na estrada, mão firme no volante. Foi por volta das 3 da tarde que o céu começou a mudar. Escureceu rápido. Aquelas nuvens pesadas, carregadas, cinza escuro quase preto. E começou a chover. Não era temporal. Era chuva fina, constante, daquelas que molham devagar, mas não param nunca. Céu cinza, visibilidade ruim. Eu diminuí a velocidade, liguei o farol, liguei o limpador de para-brisa. Continuei. A chuva aumentou. Ficou mais forte. O barulho na lataria do caminhão ficou mais alto, tamborilando constante. O asfalto ficou molhado, brilhante, refletindo a luz cinza do céu. Eu ajustei ainda mais a velocidade. 60, 50 quilômetros por hora. Segurança em primeiro lugar. Carga pesada, pista molhada, visibilidade ruim, combinação perigosa. E foi aí que eu percebi. A estrada estava estranha. Não sei explicar direito. Era um trecho reto, muito reto. Asfalto bom, sem buraco, sem curva, sem lombada, só reta. E eu conhecia aquele trecho. Tinha passado por ali dezenas de vezes. Era um trecho longo, sim, mas não tanto. Devia ter uns 80 quilômetros retos antes de Barra do Garças. Depois vinha uma curva leve para a esquerda, uma ponte, e a cidade aparecia ao longe. Só que eu já estava rodando havia mais de 2 horas, e a estrada não mudava. Era sempre a mesma coisa. Asfalto molhado, cerca de arame dos 2 lados, pasto vazio, algumas árvores esparsas, céu cinza, sem placa. Sem poste, sem casa, sem trevo, sem nada, só a estrada, sempre reta, sempre igual. Eu olhei para o odômetro. Tinha rodado 140 quilômetros desde a última cidade, 140 quilômetros. Mas não tinha passado por nada, nenhum posto, nenhum pedágio, nenhum trevo, nenhuma cidade, nada. Só aquele trecho reto e infinito, sempre igual, sempre idêntico. Comecei a suar frio. Peguei o mapa. Naquela época ainda usava mapa de papel dobrado e redobrado tantas vezes que já estava rasgando nas dobras. Abri no banco do carona, tentando dirigir e olhar ao mesmo tempo. Conferi a rota. Não batia. Eu deveria ter passado por 2 trevos, um posto de gasolina, uma cidadezinha chamada Nova Brasilândia, mas não tinha passado por nada. Absolutamente nada, só a chuva, só o asfalto, só o silêncio do motor e o ruído constante da água batendo no metal. Eu parei, encostei no acostamento, coloquei a seta de emergência piscando, desliguei o motor, silêncio total, só o som da chuva. Respirei fundo, fechei os olhos, contei até 10. É cansaço, pensei. Você está viajando demais, dormiu mal, está confuso. Precisa descansar. Mas quando abri os olhos e olhei para o retrovisor, gelei. A estrada atrás de mim estava embaçada. Não era neblina, não era vapor d'água. Era como se a estrada tivesse sido apagada. Como se o asfalto sumisse na chuva e virasse uma massa cinza, indefinida, nebulosa. Eu piscoei, balancei a cabeça, limpei os olhos com a mão. Olhei de novo. Continuava igual. Abri a porta da cabine. O frio entrou junto com a chuva. Desci. Andei até a traseira do caminhão. Olhei para trás, para a estrada que eu tinha acabado de percorrer. E a estrada não estava lá. Eu não sei explicar melhor do que isso.
Era como olhar para um quadro inacabado. Como se o pintor tivesse desistido no meio e deixado o fundo em branco. A estrada simplesmente sumia depois de uns 50 metros. Virava cinza, virava nada, virava vazio. Senti um frio na espinha que não tinha nada a ver com a temperatura. Voltei correndo para o caminhão, tropeçando, escorregando no asfalto molhado. Subi, fechei a porta com força, tranquei, liguei o motor. A mão tremia tanto que eu errei a chave 2 vezes. E aí eu percebi outra coisa. O rádio estava em silêncio. Não estava desligado. Estava ligado. O visor aceso mostrando a frequência, mas nenhum som saía. Nem chiado, nem estática. Nada. Silêncio absoluto. Girei o dial. Todas as estações mortas. Só silêncio. Acelerei. Coloquei o caminhão na estrada de novo e acelerei. Queria sair daquele lugar. Queria ver uma placa, um posto, uma pessoa, um outro carro. Qualquer coisa que me dissesse que eu ainda estava no mundo real, na estrada real, no Brasil real. Mas a estrada não mudava. Sempre reta, sempre vazia, sempre cinza, sempre igual. Eu dirigi rápido demais para a chuva, para a carga, para a segurança, mas não conseguia desacelerar. Tinha algo me empurrando. Uma urgência que vinha de dentro, um desespero crescente. Eu precisava sair, precisava encontrar o fim, precisava entender. Foi quando comecei a rezar. Eu não sou muito religioso. Vou na igreja de vez em quando, no Natal, na Páscoa, quando minha mulher insiste. Acredito em Deus do meu jeito, sem muita cerimônia. Mas naquela hora, eu rezei. Rezei como nunca tinha rezado. Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha, tudo que eu lembrava da infância, das aulas de catecismo que minha mãe me obrigava a ir. E eu pedi para sair, pedi para entender, pedi para alguém me mostrar o caminho, pedi perdão se eu tinha feito algo errado, pedi proteção para minha família, pedi tudo. E então eu vi a placa. Era uma placa velha, muito velha, de madeira, não de metal. Enferrujada, não era ferrugem. Era podre mesmo, a madeira apodrecida, coberta de limo, quase invisível na chuva. Mas estava lá, do lado direito da estrada, meio torta, inclinada para frente como se fosse cair a qualquer momento. Escrito à mão, com tinta branca descascada, quase apagada, mas ainda legível. Só quem precisa passa. Eu friei. Parei o caminhão na frente da placa. Olhei para ela pela janela, através da chuva que escorria pelo vidro. Li de novo. Só quem precisa passa. O que significava aquilo? Era uma placa de verdade? Colocada por quem? Para quê? Eu precisava passar? Ou eu precisava ficar? Ou eu precisava voltar? Mas voltar para onde se a estrada atrás tinha sumido? Desci do caminhão de novo. Me aproximei da placa. Toquei nela. A madeira estava gelada, úmida, mole. Meus dedos afundaram levemente. Olhei em volta. Nada. Só pasto vazio, chuva, cinza, silêncio. E então eu entendi, ou achei que entendi. Aquela estrada não era para todo mundo. Não era para quem estava só passando. Era para quem precisava, para quem tinha motivo, para quem tinha para onde voltar. Respirei fundo, fechei os olhos, pensei. Pensei na minha mulher, a Conceição, esperando em casa, provavelmente cozinhando, ouvindo rádio, esperando eu chegar. Pensei nos meus filhos, já crescidos, mas ainda meus filhos. Pensei no neto que tinha nascido havia 3 meses e que eu ainda conhecia pouco. Pensei na minha mãe, velha, doente, acamada, mas viva. Pensei na carga que eu estava levando, no compromisso que eu tinha feito, no dinheiro que eu ia receber, nas contas que eu tinha que pagar. Pensei em tudo que eu tinha deixado para trás. E tudo que ainda faltava fazer. E tudo que ainda tinha sentido. E eu disse em voz alta, olhando para a placa, gritando quase, para que quem quer que estivesse ouvindo me escutasse. Eu preciso passar. Eu ainda tenho família. Eu ainda tenho vida. Eu ainda tenho volta. A chuva parou. Não diminuiu. Parou. De uma hora para outra. Como se alguém tivesse desligado uma torneira invisível no céu. O som da água batendo no caminhão cessou instantaneamente. Silêncio total. Até as gotas que escorriam pelo para-brisa
pararam, suspensas, como congeladas no tempo. Eu olhei para cima. O céu continuou cinza, mas a chuva tinha parado. E então, devagar, como uma cortina se abrindo, o céu começou a clarear. Não muito, só um pouco, o suficiente para eu ver. E a estrada mudou. Apareceu uma curva. Uma curva leve para a esquerda, a uns 200 metros na frente. E depois da curva, uma ponte. E depois da ponte, ao longe, as primeiras casas de uma cidade. Barra do Garças. Era Barra do Garças. Eu chorei. Chorei de alívio. Chorei de medo. Chorei de gratidão. Não sei para quem, não sei para quê, mas eu agradeci. Agradeci em voz alta, gritando, soluçando, abraçado àquela placa velha e podre. Agradeci por ter saído, por ter sido ouvido, por ter sido deixado passar. Voltei para o caminhão. Subi. Limpei as lágrimas com a manga da camisa. Liguei o motor. Coloquei na primeira marcha. E segui, devagar, respeitoso. Como se qualquer movimento brusco pudesse desfazer aquilo, pudesse me jogar de volta para aquela estrada cinza e infinita. Passei pela curva. Passei pela ponte. Entrei na cidade. As ruas tinham gente, carros, lojas abertas. Vida, vida normal, vida real. Parei num posto, o primeiro que vi. Desci tremendo. Entrei na loja, pedi água. Tomei 2 copos seguidos. O frentista, um rapaz novo, franzui a testa. Tá bem, chefe, parece que viu assombração. Eu tentei sorrir. A chuva estava forte. Me assustei um pouco. Ele olhou para mim confuso. Chuva? Que chuva? Eu olhei para ele sem entender. Como assim que chuva? Eu vim dirigindo na chuva por horas. Chuva forte, fechada. Ele balançou a cabeça quase rindo. Rapaz, o dia tá seco desde cedo. Não caiu uma gota aqui. Olha o chão. Eu olhei. O chão do posto estava seco. Completamente seco. Empoeirado até. Olhei para o meu caminhão. Estava seco. Olhei para minha roupa. Estava seca. Como era possível? Subi no caminhão atordoado, confuso, a mente girando em círculos tentando entender. Sentei no banco. Respirei fundo. Coloquei a mão no volante e senti algo embaixo do meu braço. Um papel. Um papel que não estava ali antes. Tinha certeza absoluta. Peguei o papel. Era velho, amarelado, dobrado. Abri devagar, com cuidado, porque parecia que ia esfarelar nos meus dedos. Era um mapa. Um mapa desenhado à mão, a lápis, em papel quadriculado. E nele, desenhado com linhas simples, mas precisas, estava a estrada que eu tinha acabado de percorrer. Uma reta. Uma reta longa demais, impossível. E no meio da reta, marcado com um X, uma anotação escrita à mão em letra cursiva antiga. Caminho dos que ainda têm volta. Virei o papel. Atrás tinha mais uma frase. Você escolheu certo. Agora vai e não esquece. Nem todo mundo tem essa chance. Eu guardei o mapa. Guardei com cuidado, como se fosse a coisa mais preciosa que eu tinha. E de certa forma era, porque aquele mapa era a prova. A prova de que eu não tinha enlouquecido, de que aquilo tinha acontecido, de que eu tinha sido testado. Aquela estrada não era para me perder, era para me encontrar, era para me fazer escolher, para eu dizer em voz alta, para mim mesmo, para Deus, para quem quer que estivesse ouvindo, que eu ainda tinha motivo para seguir, que eu ainda tinha gente esperando, que eu ainda tinha vida pela frente, que eu ainda queria viver, que eu ainda precisava passar, e a estrada me deixou, porque tem lugar que só existe quando você precisa, tem caminho que só aparece para quem ainda não desistiu, e tem estrada que testa você, não para te matar, não para te punir, mas para ver se você ainda quer, se você ainda luta, se você ainda acredita que vale a pena voltar. E eu quis, eu lutei, eu acreditei. Desde aquele dia, eu nunca mais dirigi com raiva. Nunca mais reclamei da estrada, nunca mais xinguei o trânsito, o patrão, a chuva, o calor, o cansaço, porque eu sei que a estrada me deu uma chance
E eu sei que nem todo mundo tem. Eu sei que tem gente que entra naquela estrada cinza e não sai, porque não tem mais para onde voltar, porque não tem mais ninguém esperando, porque desistiu antes de chegar. E eu entendo, não julgo. Só agradeço por não ter sido eu. Eu guardo o mapa até hoje. Tá num envelope amarelado, dentro de uma caixa de sapato velha, no fundo do armário do meu quarto. Eu olho para ele de vez em quando a vida aperta, quando a saudade pesa, quando o cansaço vem, e eu lembro. Lembro que eu escolhi, lembro que eu quis, lembro que eu gritei para o céu que eu ainda tinha volta. E isso me mantém firme, me mantém acordado, me mantém vivo. Você tem motivo para passar? Você ainda precisa seguir? Você ainda tem para quem voltar? Então segue, agarra forte. Grita se precisar, porque a estrada sabe, ela sempre sabe, e ela não vai segurar quem não quer ficar, mas vai deixar passar quem ainda tem fogo no peito. Olha, eu podia ficar aqui a noite toda contando histórias, porque a estrada é generosa com quem presta atenção. Porque depois de quase 40 anos no volante, eu vi tanta coisa, ouvi tanto relato, vivi tantos momentos inexplicáveis que daria para encher livros inteiros. Mas essas três eu carregava há tempo demais. Pesadas demais, importantes demais, e acho que chegou a hora de soltar. Não porque eu quero assustar, não porque eu quero provar nada, mas porque eu quero que você entenda uma coisa muito simples e muito profunda ao mesmo tempo. A estrada não é só asfalto. A estrada é passagem, é memória, é encontro. E às vezes é despedida também. A dona Marli ficou naquele posto porque acreditava que ainda podia servir, que ainda podia cuidar, que ainda tinha utilidade. E ela serviu. Me serviu café quente quando eu precisava. Me deu um motivo para parar e talvez, sem saber, me salvou de um acidente que eu nunca vou saber se realmente ia acontecer. O Tonho caiu, morreu sozinho, mas não ficou calado. Voltou de alguma forma e freou junto com o Juca. Segurou o volante, gritou para quando precisava, porque gratidão não acaba com a morte. Proteção não termina quando a vida acaba. Continua, sempre continua. E eu fui testado. Fui colocado numa estrada que não tinha fim, até eu decidir que tinha. Até eu gritar que eu ainda tinha motivo, que eu ainda tinha volta, e fui ouvido, e fui deixado passar. Eu não sei se você acredita em tudo isso. Não sei se você acha que é coincidência, cansaço, delírio, imaginação. E tá tudo bem. Cada um acredita no que quer, no que pode, no que faz sentido para sua vida. Mas eu sei o que eu vivi, eu sei o que eu segurei na mão, eu sei o que eu senti. Eu sei que não estou sozinho nisso, porque ao longo desses anos todos, em postos, em restaurantes de beira de estrada, em áreas de descanso, em oficinas mecânicas, eu ouvi. Ouvi outros caminhoneiros contando suas histórias, suas experiências, seus encontros, e percebi que a estrada é muito maior do que a gente imagina, muito mais viva, muito mais consciente. Tem o relato do caminhoneiro de São Paulo que jurou ter visto um menino acenando na beira da estrada, no meio da noite, pedindo carona. Ele parou, mas quando olhou de novo, não tinha ninguém. E 5 minutos depois, encontrou um acidente recente, um carro capotado, e conseguiu salvar uma criança que estava presa nas ferragens. Se ele não tivesse parado para ver o menino fantasma, nunca teria chegado a tempo. Tem a história da caminhoneira do Paraná que ouviu uma voz feminina dentro da cabine dizendo: "Vira agora", quando ela estava prestes a entrar numa rodovia. Ela virou sem entender por quê. Depois descobriu que, minutos após ela ter pegado o desvio, um caminhão-tanque explodiu naquela rodovia, matando 7 pessoas. A voz salvou ela. Tem o relato do motorista do Rio Grande do Sul, que passou por um posto abandonado e sentiu vontade inexplicável de parar e olhar. Encontrou um cachorro velho, machucado, quase morto de fome e sede. Salvou o bicho.
levou-o para o veterinário. E no dia seguinte descobriu que o cachorro tinha sido do pai dele, que tinha morrido anos antes naquele mesmo trecho. O nome do cachorro estava na coleira. Era o mesmo nome que o pai dele tinha dado para o último cachorro que tiveram quando ele era criança. Eu não invento essas histórias. Eu ouvi. De gente séria, de gente que não tem motivo para mentir, de gente que, assim como eu, carrega essas memórias com respeito, com medo, com gratidão. E a conclusão que eu cheguei, depois de tudo que vivi e tudo que ouvi, é simples. A estrada cuida de quem cuida dela. A estrada protege quem a respeita. E a estrada cobra de quem a desafia. Se você dirige com pressa, com raiva, com desrespeito, a estrada sente. E ela cobra. Às vezes com multa, às vezes com pneu furado, às vezes com acidente, às vezes com a vida. Mas se você dirige com atenção, com paciência, com humildade, a estrada também sente. E ela cuida, ela avisa, ela protege, ela guia. Eu aprendi isso do jeito mais difícil possível. Perdi amigos, perdi colegas, vi gente boa partir cedo demais. Vi famílias destruídas por uma curva mal feita, por um sono não respeitado, por uma pressa desnecessária. Mas também vi milagres. Vi gente que deveria ter morrido e não morreu. Vi acidentes impossíveis onde todo mundo saiu ileso. Vi caminhões que tombaram, pegaram fogo, despencaram de pontes e o motorista saiu andando sem um arranhão. E quando você pergunta para essas pessoas como sobreviveram, a resposta é sempre parecida. Eu não sei. Eu só sei que alguém estava cuidando de mim. E eu acredito de verdade, porque a gente não está sozinho na estrada. Nunca esteve. Tem os vivos, sim. Os outros motoristas, os frentistas, os borracheiros, a polícia rodoviária, os guardas, os colegas. Mas tem mais. Tem os que já partiram e deixaram algo para trás. Uma proteção, uma presença, uma energia. Chama do que quiser. Eu chamo de companhia. E essa companhia não é assustadora, não é ruim, não é algo que você deve temer, é algo que você deve agradecer, porque são eles que seguram teu volante quando você cochila por um segundo, são eles que freiam junto contigo quando você vê o perigo tarde demais. São eles que sussurram no teu ouvido vai devagar, ou não passa agora, ou para e descansa. Você só precisa ouvir e respeitar. E agradecer. Eu agradeço todo dia, toda viagem. Toda vez que ligo o motor e saio de casa, eu faço uma oração simples. Não sou padre, não sei rezar bonito, mas eu falo do coração. Deus, São Cristóvão e todos que cuidam da estrada, obrigado por mais um dia, obrigado por mais uma viagem. Me protejam, protejam minha carga, protejam quem vai comigo na estrada e me tragam de volta para casa com segurança. Amém. É simples, é rápido, mas é sincero. E eu acredito que faz diferença. E sabe o que mais? Eu carrego lembrança de cada história, de cada encontro, de cada sinal que recebi. O copo da Dona Marli está guardado no meu armário. Eu olho para ele de vez em quando e lembro que bondade não morre. Que cuidado permanece, que tem gente que continua servindo mesmo depois de partir. O isqueiro do Tonho está no meu bolso, agora é meu. E quando for minha hora vou passar para frente. Porque proteção se compartilha, porque aviso se espalha, porque ninguém precisa morrer sozinho se a gente cuidar um do outro. E o mapa da estrada infinita está guardado com carinho. Eu olho para ele quando a vida fica difícil, quando o cansaço pesa, quando a saudade aperta, e eu lembro que eu escolhi, que eu quis, que eu gritei que ainda tinha volta, e isso me dá força para continuar. Porque a vida é isso, né? É escolher todo dia, é acordar e decidir que ainda vale a pena, é enfrentar a estrada, a chuva, o cansaço, a solidão, e mesmo assim dizer, eu continuo, eu sigo, eu ainda tenho motivo. E enquanto você tiver motivo, a estrada vai te deixar passar, vai te guiar, vai te proteger. Mas no dia que você desistir, no dia que você largar o volante e disser, não quero mais, nesse dia,
a estrada também vai te deixar ir, porque ela respeita. Ela não prende ninguém, só cuida de quem quer ser cuidado. Então eu te pergunto, com toda sinceridade, com todo respeito, com toda a experiência que eu tenho, você ainda quer? Você ainda luta? Você ainda tem para onde voltar? Você ainda tem alguém esperando? Você ainda tem sonhos que não realizou, dívidas que não pagou, abraços que não deu, palavras que não disse? Se a resposta for sim, então levanta. Segura esse volante com força, olha para frente e vai com tudo, vai com fé, vai com coragem, porque a estrada está te esperando e ela não julga. Ela só quer saber se você ainda merece passar. E se você está perdido, se você está cansado, se você está sem saber o que fazer, então para. Para num posto seguro, desce do caminhão, toma um café, respira fundo, olha para o céu e pede ajuda. Pode ser para Deus, pode ser para os anjos, pode ser para os caminhoneiros que já partiram, pode ser para tua mãe falecida, pode ser para o teu pai, pode ser para quem você acredita que ainda cuida de você. E eu garanto que você vai ser ouvido. Pode não ser do jeito que você espera, pode não ser com voz, pode não ser com luz, pode ser só uma sensação, um alívio, uma calma, uma certeza de que vai dar certo. Mas você vai ser ouvido, porque a estrada escuta, sempre escutou, sempre escutará. E olha, eu sei que tem gente que vai ouvir essas histórias e vai rir, vai dizer que é mentira, que é invenção, que é superstição de caminhoneiro velho. E tá tudo bem. Cada um acredita no que quer. Cada um vive do jeito que escolhe. Eu não tô aqui para convencer ninguém. Tô aqui para compartilhar, para dividir, para deixar registrado que essas coisas acontecem e que eu não sou o único que passou por isso. Se você acredita, ótimo. Se não acredita, tudo bem também. Só te peço uma coisa: respeite. Respeite a estrada, respeite os outros motoristas, respeite tua vida. Porque uma vez que você perde, não tem volta. E se você é caminhoneiro, caminhoneira, ou se você viaja muito, ou se você tem alguém que trabalha na estrada, deixa eu te dar alguns conselhos. Não são regras, são só coisas que eu aprendi ao longo de quase 40 anos rodando por esse Brasil. Nunca dirija com sono, nunca. O sono mata mais que a bebida. Se você está com sono, para. Não importa onde. Para e dorme meia hora. Não precisa ser muito. Meia hora já salva. E se não der para dormir, desce, anda um pouco, molha o rosto, toma um café, conversa com alguém. Mas não segue com sono. Respeita a chuva. A chuva não é tua amiga. Ela deixa a pista escorregadia, diminui a visibilidade e esconde buracos. Quando está chovendo, vai devagar. Não importa se você está atrasado. Melhor chegar atrasado do que não chegar. Confere o caminhão antes de sair. Sempre. Óleo, água, pneus, freios, luzes. Parece bobagem, mas esses 5 minutos podem salvar tua vida. Caminhão bem cuidado não te deixa na mão. Para comer direito. Não fica comendo besteira no volante. Para, desce, senta, come devagar. Teu corpo precisa de combustível bom, não só de café e cigarro. Liga para a família, todo dia, nem que seja uma mensagem. Tô bem, tô chegando. Eles precisam saber que você tá vivo. E você precisa lembrar que tem alguém esperando. Não briga no trânsito. Não vale a pena. Tem maluco em todo lugar. Se alguém te fechou, deixa pra lá. Respira. Segue. Tua vida vale mais que teu orgulho. Ouve teu corpo. Se você sentir que algo tá errado, para. Dor no peito, tontura, falta de ar, qualquer coisa estranha. Para e procura ajuda. Infarto não avisa. Derrame não avisa. Para antes que seja tarde. E principalmente, ouve tua intuição. Se algo te diz para não ir, não vai. Se algo te diz para parar, para. Se algo te diz para mudar de rota, muda. Tua intuição é teu melhor sistema de navegação. Ela sabe coisas que tua cabeça não sabe. Então, ouve. Sempre ouve. Essas são as lições. Simples, básicas, mas efetivas. E eu tô vivo hoje porque segui elas. Não perfeitamente. Ninguém segue perfeitamente.
mas segui na maior parte do tempo, e foi o suficiente. Agora, antes de terminar, eu queria fazer uma coisa. Queria pedir para você que está ouvindo ou lendo isso, que faça algo por mim, por você, por todos nós que vivemos da estrada. Se você conhece um caminhoneiro, uma caminhoneira, um motorista de ônibus, um entregador, alguém que passa a vida na estrada, dá um abraço nessa pessoa. Diz que você se importa, diz que você admira, porque é um trabalho duro, solitário, perigoso e nem sempre reconhecido. Eles acordam de madrugada, passam dias longe de casa, dirigem com chuva, com sol, com frio, com calor, carregam o Brasil nas costas, levam comida para tua mesa, roupa para tua loja, remédio para tua farmácia, e muitas vezes fazem isso sem receber um obrigado. Então, obrigado. De mim para eles, de coração. E se você está na estrada agora, ouvindo isso enquanto dirige, diminui um pouco a velocidade. Olha para o retrovisor, não com medo, mas com respeito, com gratidão. Porque pode ser que você não esteja sozinho, e isso não é ruim. Às vezes, a melhor companhia é aquela que você não vê, aquela que só sente, aquela que está ali, quieta, cuidando, protegendo, guiando. E sabe de uma coisa? Eu vou te contar um último segredo. Um segredo que poucos sabem. Um segredo que eu descobri há alguns anos e que mudou completamente minha forma de ver a estrada. A estrada não é linear. Não é só ida e volta. Não é só ponto A e ponto B. A estrada é circular. A estrada sempre volta, sempre retorna, sempre te traz de volta para o começo. Pode demorar. Pode ser por outra rota, pode ser depois de anos, mas você sempre volta, sempre passa de novo pelos mesmos lugares, sempre encontra de novo as mesmas pessoas, ou versões diferentes delas, e cada vez que você volta, você é outra pessoa, mais velho, mais experiente, mais cansado ou mais sábio, depende do que você aprendeu no caminho. Eu já passei pelo posto da Dona Marli dezenas de vezes depois daquela noite, sempre de dia, sempre abandonado. Mas toda vez que passo, eu diminuo a marcha. Eu olho, eu lembro e eu agradeço. Eu já passei pelo trecho onde o Juca quase caiu dezenas de vezes. A cratera foi consertada há anos. Mas eu ainda sinto, ainda lembro, ainda carrego o isqueiro no bolso e eu já passei pela BR-364 entre Cuiabá e Goiânia centenas de vezes depois daquela tarde estranha. Sempre procurando a placa, sempre procurando o trecho infinito. Nunca encontrei de novo. Mas sei que está lá, esperando, para a próxima pessoa que precisar escolher, porque a estrada é sábia, a estrada é justa, a estrada é viva, e enquanto eu tiver força, eu vou continuar rodando. Vou continuar contando histórias, vou continuar cuidando, porque é isso que a gente faz, é isso que caminhoneiro faz, cuida um do outro, avisa, protege, compartilha. E um dia, quando for minha hora de partir, eu sei que não vou desaparecer completamente. Vou ficar por aqui, na estrada, cuidando, protegendo, avisando, assim como a Dona Marli ficou, assim como o Tonho ficou, assim como tantos outros ficaram. Porque a estrada é nossa casa, e casa a gente não abandona, casa a gente cuida. Para sempre. Então é isso. Essas são as 3 histórias que eu guardei por tanto tempo. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha sentido, espero que você leve algo disso com você. E você? O que você carrega? Que história você nunca contou? Que encontro você teve e guardou só para você? Que momento inexplicável você viveu e que mudou tua forma de ver o mundo? Deixa aqui nos comentários. Compartilha, porque eu sei que tem muita gente igual a nós. Gente que viu, gente que sentiu, gente que sabe que a estrada tem alma. E quanto mais a gente compartilha, mais a gente entende, mais a gente protege, mais a gente cuida. E se você não tem história para contar, não tem problema. Só faz uma coisa por mim. Da próxima vez que você ver um caminhão na estrada, lembra que ali dentro tem uma pessoa. Uma pessoa com família, com sonhos, com medos, com histórias. E dá passagem. Não fecha,
não apressa, deixa passar, porque aquela pessoa pode ser o pai de alguém, a mãe de alguém, o filho de alguém, e ela merece chegar em casa. Vai com Deus ou com quem te protege. E lembra, a estrada sempre volta, sempre. Então, dirige com cuidado, com atenção, com respeito e com gratidão, porque a gente só passa uma vez e tem que valer a pena. Um abraço de quem já rodou demais e ainda assim nunca quer parar. De quem já viu demais e ainda assim continua acreditando. De quem já perdeu demais e ainda assim continua agradecendo. Um abraço de caminhoneiro, de coração. Meu nome é Valdir. Tenho 62 anos, 38 deles no volante, e essas são as minhas histórias. As histórias da estrada, as histórias que a estrada me deu, as histórias que a estrada me permitiu viver e agora compartilhar. Obrigado por ter ouvido, obrigado por ter ficado até o fim. Obrigado por se importar. E lembra, você não está sozinho. Nunca esteve. A estrada está cheia de gente cuidando de você. Vivos e mortos, visíveis e invisíveis, todos fazendo sua parte para que você chegue bem. Então segue. Confia. Acredita. E se um dia você passar por algo estranho, algo inexplicável, algo que mude tua vida, não guarda só para você. Conta, compartilha. Porque sua história pode salvar alguém, pode confortar alguém, pode fazer alguém se sentir menos sozinho. E no fim, é isso que importa, não estarmos sozinhos. Sabermos que tem companhia, que tem cuidado, que tem amor, mesmo no meio da estrada, mesmo no meio da noite, mesmo no meio do nada. Sempre tem alguém, sempre. Um abraço, caminhoneiro. Um abraço, caminhoneira. Um abraço para todo mundo que um dia já sentiu a solidão da estrada e encontrou no meio dela a maior companhia de todas. A companhia de quem nunca desiste de cuidar. Boa estrada, boa viagem e boa volta. Sempre boa volta. Valdir.